Voltamos pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Olha aqui, desconforto, irritação, tudo provocado pela prisão de ventre. Pare de sofrer. Pílulas Imescar, mais de 80 anos de experiência no mercado, no tratamento das hemorroidas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Imescar, você encontra em todas as farmácias e drogarias. Tá aí, ó. Imescar. Tem a pomada Imescar também, que é uma maravilha. Essa de baixo aqui é a pomada Imescar. Tratamento local das hemorroidas. É uma maravilha. Imescar em todas as farmácias e drogarias. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Nós estamos recebendo aqui a doutora Denise Pires, que é coordenadora do comissariado da Vara da Infância e do Adolescente. Doutora Denise, bom dia. Bom dia a todos e todas. Pois é, doutora Denise, sempre nós encontramos algumas dificuldades, muito mais por as pessoas não saberem, não terem conhecimento, né, na hora de viajar com crianças. É um vovô, é uma vovó, é um titio, é mesmo um pai que às vezes esquece até a documentação. Como é que mudou alguma coisa? Ou as crianças, para viajar, precisam de autorização de pais quando elas estão com outras pessoas da família, ou com o próprio pai e a mãe, mas tem que ter documentação. É isso mesmo? É isso mesmo, está corretíssimo. É importante ressaltar que a documentação, sempre a gente tem que portar toda a documentação original ou uma cópia autenticada. E é importante a gente frisar a diferença da autorização de viagem nacional da internacional. E também quando que ela tem que ser exclusivamente pela autoridade judiciária ou quando ela pode ser feita pelos próprios pais. E até quanto tempo uma criança pode, até qual a idade que a criança pode viajar, né? E precisa de autorização com o vovô, com a vovó, com o titio, com a titia, sim, com a pessoa da família. Dentro do território nacional, abaixo de 16 anos, houve alteração agora em março, porque o adolescente, o adolescente é a pessoa acima de 12 anos. Então, até março, o adolescente viajava dentro do território nacional, portando seu documento oficial com foto. Sim. Em março, com a instituição do Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, a lei reverberou no artigo 82 e 83 do Estatuto da Criança e Adolescente e passou para 16 anos. Quer dizer que até 16 anos a criança, o adolescente precisa de Ele autorização. precisa de viajar com seu documento original, abaixo de 12 anos com a certidão de nascimento e acima de 12 anos com a sua carteira de identidade. E aí, quando que ele não precisa da autorização? Sei. Ele não precisa quando ele viaja com seus parentes colaterais até o 3º grau. Isso até os 16 anos? Isto. Depois de 16 anos não precisa mais de autorização? Depois de 16 anos dentro do território nacional, por qualquer meio de transporte, ele viaja com seu documento oficial com foto. Sei. E essa autorização, ela precisa ser judicial quando há algum conflito entre os pais ou quando há falta de um deles que é necessário suprir. Porque geralmente as pessoas pensam que a autorização tem que ser exclusivamente mesmo judicial. Com 16 anos? Com 16 anos, ele viaja só com documento dele, com foto dentro do território nacional, sozinho, né? Desacompanhados. E quando ele está com os pais, os irmãos maiores de 18 anos e os seus tios diretos, ele não precisa da autorização nem judicial e nem essa autorização que os pais fazem e levam ao cartório para o reconhecimento de firma. Agora, a resolução 295 do CNJ, de 10 de setembro, é bem recente, ela equiparou a questão da viagem nacional para a internacional no tocante à autorização ser exclusivamente judicial. Só para fazer uma retrospectiva, é o seguinte, a autorização internacional para o menor viajar desacompanhado, ela já podia constar do passaporte ou da autorização dos pais em cartório, sem necessidade de recorrer ao judiciário. No caso da Patrícia Joe, que tem 3 filhos, já tem um que chegou aos 12 anos, que já está levando, inclusive, a namorada para ir para casa e tal. Os cabelos brancos. Tem cara de sogra, gente. Sogra jararaca. Mas no caso dela, por exemplo, que tem 3 filhos, ela pode viajar
para qualquer lugar do Brasil com os 3 filhos sem ter autorização do marido. Exatamente, dentro do território Ou o marido nacional, viajar com os meninos sem ter autorização um dos dela. genitores pode viajar sem autorização Isso já do vem no outro. passaporte, essa autorização? Não, Dentro no do passaporte não. Se eu for, por exemplo, para um outro país. Não, Sim. aí você tem que ter autorização judicial. Não, vem no passaporte? Tem o senhor Assi, não, né? O senhor não gosta que Assi. chama de senhor. A autorização judicial ela é necessária para suprir a falta de um dos genitores ou do responsável legal. No caso da viagem internacional. Internacional. Mas, independente do judiciário, quando se faz o passaporte, pode colocar expressamente que está autorizado a viajar com outro genitor, ou também fazer no cartório, não só para o outro genitor, mas também para viajar desacompanhado ou para viajar na companhia de um terceiro. Então, são essas 3 opções na emissão do passaporte. Então, a resolução 295 de setembro, ela equiparou, porque se os pais já têm essa autonomia de decidir quando o seu filho menor de 18 anos pode viajar com autorização deles, sem ter que recorrer ao judiciário, por óbvio que não houve nenhum conflito, porque se houvesse seria necessário o judiciário. que o juiz suprisse a autorização de um dos pais. Então, se internacionalmente isso já podia ocorrer, por que não no território nacional? Então, eu acho que esta é a justificativa e a base para se equiparar que no território nacional os pais também possam fazer autorização e levar o cartório para o reconhecimento de firma. Doutora Denise, tem um cidadão que vai viajar com o filho dele, uma viagem internacional, não é? E ele não cuidou de nada disso, ele não foi ao juizado, não perguntou e etc. tal. Mas ele chega no aeroporto. Para ele não ter muita dor de cabeça, o que ele precisa para esse filho poder viajar com ele? Chegou no aeroporto, e aí? Sim. O aeroporto tem sempre lá tem um posto do do juizado de menores. Sim. Aí ele tem que ter documentação que comprove que ele é pai? É o seguinte, nós, com o provimento 355 da Corregedoria do Tribunal de Justiça, nós, os comissários da infância e da juventude, os servidores, eles têm uma delegação do juiz para fazer a autorização de viagem nacional. Quando os pais não fazem no passaporte ou também no cartório, não tem como resolver no posto do juizado, porque a autorização de viagem internacional ela é uma competência só do juiz. Então, ele é um processo administrativo... Mesmo que o outro cônjuge estivesse lá, ou o pai ou a mãe, para nesse momento, fazer a autorização? O que a gente tem que entender é o seguinte, as regras de saída do país, elas são de competência da Polícia Federal. E também para entrada no outro país é da competência do outro país. É verdade. Então, quando for o caso de uma viagem internacional, é importante que os pais, com antecedência, observem todas essas regras. Como faz, por exemplo, essas pessoas que cuidam de viagem de crianças que vão sozinhas, por exemplo, para Disney? Como é que faz? Que não é parente. É um grupo, né? Um grupo de Como é que faz isso? Isso. Então, essa autorização, ela pode ser requerida à vara da infância, né? Como toda vez que houver necessidade de uma intervenção, essa escola, esse guardião, tutor, os pais, eles procuram o judiciário para um processo administrativo. O pai faz ali uma declaração que está autorizando. Que está autorizando, da mesma forma que ele faz em cartório, que ele autoriza um terceiro a viajar com seu filho, até desacompanhado ele pode fazer. Patrícia, tem pergunta? Tem pergunta, tá bombando aqui, gente. A Érica, do bairro Vista Alegre, obrigada pela sua audiência. Ela pergunta para a doutora Denise, qual que é a diferença? O meu filho tem 9 anos, eu tenho que apresentar certidão de nascimento ou carteira de identidade? Boa pergunta dela, né? Qual documento que serve para uma... Boa pergunta. Nós temos uma regulamentação, desculpa, da ANTT, né? Que coloca o seguinte, que acima de 12 anos, o documento para viajar é a carteira de identidade, um documento com foto. E abaixo de 12 anos, a certidão de nascimento. Agora, se ele vai viajar com o tio, né, os parentes colaterais até o terceiro grau. Quais são os parentes colaterais? Os irmãos maiores de 18 anos, os tios consanguíneos, né, os tios diretos, e não o que a gente chama de tio torto, que é casado. Não é o agregado não, viu, gente? Não é você que é agregado aí, você tá fora dos colaterais. Porque legalmente ali ele não é parente, né? Então, quando você viaja com a sua... Você tem, por exemplo, 13 anos
e você viaja com a sua avó. Se você levar só a identidade, não tem como você comprovar o parentesco dela ser sua avó. Por isso que é necessário, na viagem, na companhia desses terceiros, que se viaje com a identidade e com a certidão. Porque senão você não consegue comprovar. E com esses 2 documentos, não há necessidade de autorização, nem a dos pais e nem a judicial. Pois é, interessante que aconteceu comigo, eu estava viajando, né? E para uma cidade aqui próxima de Belo Horizonte, e de repente entraram várias pessoas. Era uma família que estava entrando no ônibus, né? O ônibus vai parando, né? Pegando passageiro. E uma senhora estava com uma criança de uns 5, 6 anos de idade. E aí o motorista criou o maior caso e não deixou que o menino viajasse com a avó, que era a avó. Né? Ah, mas o meu neto, estou aqui com meus filhos e tal, ele é neto e tal, o menino não também é minha avó. Comprovar, né? Mas não tinha como comprovar, não viajou. É importante frisar que as leis, geralmente, elas são previstas para a proteção da criança e do adolescente. Então, como que ela comprovaria que é neto ou não? Né? A gente sabe que muitas vezes, quando você está num posto do juizado, você tem perguntas para fazer, você consegue alguma informação pelo WhatsApp, pelo e-mail, para fazer uma autorização judicial, depende muito do caso concreto. Mas a gente tem que sempre prestar atenção que essas leis, tanto a autorização de viagem como de hospedagem, que a gente também estava conversando, é para que não haja... que evite o rapto, sequestro, a posse ilegal das crianças, dos adolescentes. No caso da hospedagem, por exemplo, por que é necessário, menor de 18 anos, ter autorização dos pais ou também estar com eles presentes? Para evitar os casos de exploração sexual, né, de tráfico de pessoas. Sei. Então, a responsabilidade primeira é dos pais. Patrícia, mais alguma pergunta? Mais pergunta. A Sibeli, que é de Sete Lagoas, está falando o seguinte, que ela já perdeu uma viagem para Porto Seguro porque é separada do marido e não tinha autorização dele para poder viajar. Aí ela está em dúvida se realmente é só um genitor que pode viajar pelo território nacional ou se ela realmente precisava dessa autorização do ex-cônjuge. Não, no caso, dentro do território nacional, um dos genitores viaja com a criança ou adolescente. E no caso do internacional, um viaja com autorização do outro, que pode ser feito em cartório ou diretamente no passaporte. Doutora Denise, agora uma perguntinha rápida, porque nós estamos chegando no final do programa. E para a região metropolitana, uma vovó sai aqui de Belo Horizonte, pega o ônibus na rodoviária para ir a Pedro Leopoldo. E aí, precisa de autorização? Se for dentro da mesma unidade federativa, né, vamos supor, Belo Horizonte tem 34 cidades na região metropolitana. Sei. E não há necessidade de autorização. Então, é bom consultar, né, porque a região metropolitana ela é determinada por uma lei. Então, aquelas cidades não necessitam de autorização judicial. Da mesma forma que as comarcas contíguas, ou seja, as limítrofes, também dentro da unidade federativa, ela não precisa da autorização judicial. No entanto, é importante ponderar se o pai acha pertinente, conveniente que seu filho de 5, 6, de 8 anos viaje, por exemplo, né, de Belo Horizonte para cidades que estão a 100, 150 quilômetros, que passam por outras, se é da conveniência que deixa uma criança viajar sem a companhia dos pais ou do responsável legal. Porque a primeira responsabilidade é dos pais. É dos pais. Pois é, eu quero lembrar que no próximo sábado é dia de finados. A Metropax já está se preparando para dar aquela infraestrutura para a Arquidiocese de Belo Horizonte, né, nos cemitérios públicos da cidade. Bonfim, Paz, Saudade e também lá no Consolação em Venda Nova. E mais ainda, o cemitério também público lá da cidade de Ribeirão das Neves. Então, você sabe que a Metropax está sempre ligada, sempre fazendo o melhor, né, para você e para a sua família, principalmente no dia de finados. Não se esqueça, hein? Faça o seu plano funerário. 0800 726 0140. Doutora Denise Pires, muito obrigado. Nosso tempo acabou. Mas Foi nem rápido, começou, nós não começamos. O assunto é tão extenso. Gostei. Tem que voltar mais vezes. Mas qualquer dúvida pode fazer contato com a gente. Tá legal. O nosso atendimento na Olegário Maciel 600, atendimento presencial de 12 às 18, na rodoviária todos os dias de 7 às 22 horas e no aeroporto de Confins de 7 às 19. Pode ligar para a gente, procurar no site
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e os formulários, os modelos na Polícia Federal. E nós estamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que estejam ao nosso alcance. Muito obrigado, Nós que senhora. agradecemos. Patrícia, vamos embora? Vamos embora? Vamos embora. Gratidão e alegria. Um grande abraço aqui para Liliane, para Kelly, para Gislaine, para Ágata, todas elas participando aqui conosco. Muito obrigado, gente. E até amanhã, se Deus quiser.